Abram suas Bíblias no Salmo 39. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a esperança do cristão e o sofrimento do cristão em um contexto de pecado. O Salmo 39 de Davi expressa uma profunda agonia pelo pecado, uma punição que é vinda de Deus por esse pecado, mas ao mesmo tempo uma profunda esperança em Deus para suportar essas situações que acontecem na nossa vida espiritual. Então eu vou começar a leitura. Salmo 39 de Davi, versículo 1 diz o seguinte: Disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração, então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me destes não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? És a minha única esperança. Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Estou calado, não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, para de me castigar. Os golpes de tua mão me reduzem a nada. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como a traça o que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem, como eram meus antepassados. Desvia de mim o olhar para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por todos os meus irmãos que estão aqui nessa noite. Eu peço que o Senhor venha ensinar o nosso coração sobre o teu amor, sobre a tua graça, sobre a tua compaixão e misericórdia. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu já tinha dito no final, o Salmo 39 fala sobre como superar momentos em que nós estamos passando uma profunda angústia, uma agonia da alma, e essa agonia tem sua causa em nossos pecados. Davi aqui não está falando sobre uma doença, ele também não está falando sobre uma situação difícil da vida, ele está falando sobre um momento em que ele está sofrendo profundamente pelos seus pecados. E eu acredito que com todos vocês também é assim, igual é comigo. Nós, como cristãos, somos pessoas quebradas por dentro. Deus, quando ele vai agir com o homem, ele quebra esse homem por dentro, para que ele perca toda a esperança em qualquer outra coisa que não seja Deus. E para isso, Deus utiliza a dor. Por isso que C.S. Lewis, no seu livro O Problema da Dor, ele diz o seguinte, que as dores são o megafone pelo qual Deus fala com o mundo ensurdecido. Gente, perdi a palavra. Ensurdecido. E a gente pode dividir esse Salmo 39 em 4 partes. O silêncio de Davi, o desalento de Davi, a esperança de Davi e a súplica de Davi. E ele começa falando sobre o seu silêncio, porque Davi estava sofrendo uma profunda agonia na alma pelos seus pecados, mas ele se manteve em silêncio nesse período, porque ele não queria murmurar contra Deus, primeiramente, é o primeiro motivo de Davi, e em segundo, ele não queria dar motivo para que os ímpios, ou os tolos, como ele também chama no Salmo, ridicularizassem ele e indiretamente o seu Deus.
Por isso ele diz no versículo 1: tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ou seja, não murmurarei contra Deus, porque esse sofrimento pelo qual eu passo, essa agonia, essa angústia, é justa. E nós, quando estamos passando por momentos assim, semelhante a Davi, temos uma certa propensão, e nós temos que vigiar para isso não acontecer, a colocar a culpa em Deus. Sendo que Deus, como um pai, Ele está nos ensinando, Ele está nos guiando pelo caminho que nós devemos andar. E em segundo lugar, Ele vai ficar calado, Ele diz: ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. No versículo 8, ele diz o seguinte: livra de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. O perverso, meus irmãos, ele zomba daquele que erra. Os perversos sempre agem assim, zombando daqueles que cometem pecados. Por que eles fazem isso? Primeiro, porque eles não entendem a graça e nem o pecado. Lutero dizia o seguinte, que o homem cristão, a mulher cristã, o cristão, ele é simul justus et peccator. O que significa? Ele é simultaneamente justo e pecador. Isso não quer dizer que de vez em quando o cristão peca e às vezes ele acerta. Ou seja, de vez em quando, se eu estou andando em santidade, eu estou justo, pequei, nossa, sou pecador. Não, não é esse o significado. Ele quer dizer o seguinte: o cristão, ele é justo em sua esperança e pecador em sua carne. Ele é justo na esperança de redenção, na esperança que ele coloca e na fé que ele coloca em Jesus Cristo. Mas na carne do cristão habita a lei do pecado que escraviza os seus membros. Por isso que Paulo diz em Romanos 7, versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E o ímpio não acredita nisso, e nem quer acreditar. Porque todo ser humano que não conhece o Evangelho de Jesus Cristo vive uma vida totalmente baseada no mérito próprio. A graça não faz parte do vocabulário do mundo. O mundo, o ímpio, não consegue enxergar a graça de Jesus Cristo, porque pensa só em si mesmo, em seu mérito, em fazer por merecer. E muita gente acredita nisso. E é engraçado que o ímpio, ele pode até não praticar a lei de Deus como o cristão faz. Ele não pratica a lei de Deus. E ele até zomba de quem pratica. Mas quando o cristão erra, o ímpio faz questão de apontar. Não só porque ele quer humilhar o cristão, mas porque ele quer humilhar o Deus do cristão. Como se ele dissesse o seguinte: você segue Jesus Cristo, né? Mas você não é como Jesus. Olha só sua vida é toda errada, você errou nisso, você errou naquilo. Você fez isso aqui, você fez isso ali. E dessa forma, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o Deus que você serve não é verdadeiro. O Deus que você serve não presta para nada. Porque olha sua vida, você errou. Ele coloca o pecado bem na frente do seu rosto. Mas nós percebemos, com o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que o que Ele ensina e o que Ele pratica no Evangelho é totalmente diferente. Jesus, Ele é manso e humilde de coração. Ele vem para os que erram. Jesus, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. Em Mateus 7, Jesus diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis também julgados. E a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Então, acho que a primeira aplicação que nós podemos tirar desse salmo é o seguinte: não agir como o ímpio.
quando nosso irmão peca ou quando alguém de fora da igreja peca também. Nós devemos oferecer para as pessoas a graça que nos foi dada em Jesus, o perdão que nos foi dado em Jesus. Porque quando uma ovelha se perde, Jesus não abandona ela. Ele não diz, ela merece se perder, então não vou atrás. Ela errou o caminho, o problema é dela, não meu. Não, ele vai atrás, ele pega no colo, ele leva junto com ele. Hoje em dia está em voga um termo, eu acho que os jovens aqui já ouviram falar, cancelamento. Quem já ouviu falar nesse termo? Levanta a mão, por favor. Olha, bastante gente. O que é o cancelamento? É você, quer dizer, a maioria das pessoas nas redes sociais, o público, cancelar alguém porque falou alguma coisa errada, fez algo errado, ou porque a opinião dele não está de acordo com a da maioria, não é mais ou menos isso? Mas, percebe como isso é uma atitude mundana que não condiz com Cristo. Cristo não nos cancelou. Cristo cancelou os nossos pecados na cruz. Mas Ele nos ofereceu a mão. Ele ofereceu a mão para os pecadores. E é muito difícil um cristão que não passa por essa agonia que Davi está passando, pelo sofrimento do pecado que Davi está passando, ter compaixão de outra pessoa. É muito difícil uma pessoa que não se vê como miserável, ou não se vê com a mesma miséria que o outro, ter compaixão. Ter compaixão e amar é extremamente complicado. Vou dar um exemplo. Eu nunca fui preso, graças a Deus. Nunca cometi um crime, pelo que eu sei, até agora. Mas, imagina que eu vou visitar uma prisão. E eu vejo lá os presos. Eles merecem estar ali? Sim, merecem. Se eles foram julgados corretamente segundo a lei, merecem estar ali. Eu vou ter compaixão deles? Não vou. Nunca pratiquei um crime. Nunca fui preso. Mas e se eu já pratiquei um crime? E se eu já fui preso? E se o crime que o outro praticou é o mesmo que eu já pratiquei? E vamos supor que eu mudei de vida, conheci a Cristo. Se eu for visitar aquela prisão, eu vou ter compaixão. Se eu já fui um bêbado, eu tenho compaixão de um bêbado. Se eu já fui um drogado, eu tenho compaixão de um drogado. É muito difícil eu ter essa compaixão se eu não passei pela mesma miséria, se eu não experimentei a mesma dor do pecado. E é aí que está a mudança que tem que vir em nós. Quando nós nos reconhecemos pecadores, nós vemos a miséria do outro em nós também. Nós conseguimos enxergar. E o milagre do amor de Deus é que Ele não tem miséria nenhuma, assim como nós temos. Ele não tem pecado. Não teria por que Ele ter compaixão. Mas o amor de Deus é milagroso, porque mesmo Ele não sendo miserável, Ele tem compaixão e misericórdia daqueles que são miseráveis. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Prosseguindo aqui no Salmo, Davi diz o seguinte, no versículo 2: Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração, decidi falar. Sabe quando você comete um pecado e aquilo fica dentro de você? Você sofre por aquilo, pesa na consciência. Parece que sua vida não sai do lugar, você não progride. Parece, o pregador chega aqui e fala: você é um cristão melhor que ontem? Aí você fala: nossa, não sou. Aí amanhã você não é também. E daqui a um ano também você não é. E aquilo fica pesando na sua consciência. Aquela dor, aquela agonia pelo pecado. E o que nós devemos fazer numa situação dessa? A saída que Davi encontra para o seu sofrimento é expressá-lo a Deus. Ele para de ficar remoendo aquilo no coração e ele expressa esse sofrimento a Deus. E fazendo isso, ele vai de acordo com o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 5. Hebreus diz o seguinte: não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém
sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono do quê? Da graça. Se é da graça, já não é do mérito. Para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Agora nós vamos entrar no desalento de Davi. O que é esse sofrimento que ele expressa a Deus? Ele diz o seguinte: mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me destes não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. A vida, Davi diz, é como um palmo, tamanho de uma mão, curta. É a primeira parte do desalento humano que ele está sentindo. Ele sente a brevidade da vida e de uma vida com pecados, uma vida em que se sofre pelo pecado. Então ele não está simplesmente pedindo para que Deus mostre que a vida é curta. De uma certa forma, o que Davi está dizendo aqui é: Deus, eu estou sofrendo pelo meu pecado e além disso minha vida é curta. Eu sofro essa agonia e eu vivo pouquíssimo tempo aqui. E o segundo ponto do desalento de Davi é a vida do ser humano ser vazia. Ele diz o seguinte: somos apenas sombras que se movem. A tradução brasileira, nesse versículo, ela colocou assim: os homens andam como uma aparência. E nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Por que a vida do ser humano, ele diz aqui, é como sombra, é como aparência? Ou seja, é algo que parece, mas não é. É um espetáculo de sombras. É algo que você vê, você consegue enxergar, tem uma aparência naquilo, mas a substância é vazia. Ele está dizendo: a vida do homem na terra é vazia, é um disfarce. Interessante que um filósofo chamado Blaise Pascal, que ele estudava muito a natureza humana no século XVII, ele era cristão, ele disse o seguinte: ele foi tentar definir o ser humano em uma frase. E ele definiu o seguinte: o ser humano é disfarce, mentira, hipocrisia. Nós vivemos vida de disfarces, de aparência, sombra, e a nossa vida é como um sonho. Aparece, decorre ali o sonho e depois acaba. E além disso, nós nos preocupamos o tempo inteiro. É engraçado que os especialistas dizem que nós estamos vivendo na era da ansiedade. É como se na história da humanidade nunca as pessoas tivessem sofrido tanto de ansiedade como atualmente. E o que Davi está falando é o seguinte: o ser humano tem inquietações, ansiedades, preocupações que sempre dão em nada. São vazias, não tem substância nenhuma. Elas acabam e no final não valeram para nada. Ele se preocupa em acumular riquezas e no final não chega em lugar nenhum. Por isso que Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 25, diz o seguinte: quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da sua vida? Em Lucas 10, versículo 41 e 42, Jesus diz o seguinte: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Em Mateus 6, versículo 34, Jesus diz: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. E quando nós paramos para pensar, para refletir,
nesse desalento humano que Davi expressa no Salmo, uma vida curta e fugaz, e ao mesmo tempo uma vida vazia, que é como sombra, como aparência, nós temos duas saídas. A saída que o século 21 nos dá e a saída da palavra de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas atualmente, principalmente para os jovens, eles dizem que sim, suas inquietações importam, elas são importantes, a sua vida não é vazia se você tiver algumas coisas. Se você conseguir ser rico, primeiro ponto. Ser bonito, segundo ponto. Se você conseguir viver uma vida plena em todas as áreas, alguns coachings de vida dizem uma vida épica. Não sei o que é isso. Aí sim a sua vida vai valer a pena. E é claro que as pessoas andam ansiosas. Você tem que ser bonito, rico, pleno, feliz. Como não dar ansioso com isso? Além de tudo, eles dizem o seguinte: não, mas se você acreditar no poder do hábito, se você acreditar que você pode ser a cada dia uma pessoa melhor, se você acordar bem cedo de manhã e dormir bem tarde à noite, se você começar a cronometrar a sua rotina, se você fizer um planejamento de vida, aí sim a sua vida vai ter um significado. Você vai romper essa barreira de uma vida vazia, e aí sim vai ter uma vida plena. Olha, uma vida épica, você vai conseguir, vai lá. O que é algo, gente, que a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina que você vai ser a cada dia uma pessoa melhor. Você não tem nenhuma garantia de que daqui 5 anos você vai ser melhor que hoje. Provavelmente você não vai ser, porque você mata alguns pecados hoje, mas surgem outros amanhã. Por isso que Martinho Lutero dizia o seguinte, que a obra do Espírito Santo de nos purificar é nos levar diariamente a Cristo para o perdão dos nossos pecados. Não é como, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila ensinava, que existem 7 moradas da alma, e que se você, com disciplinas espirituais, fossem praticando essas disciplinas espirituais, oração, jejum, esmola, você vai progredindo essas 7 moradas até chegar em um lugar que você tem comunhão com Deus. A vida também não é desse jeito. Qual que é a esperança que Davi nos mostra? Ele diz o seguinte: agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Você vê? Ele não tem esperança mais nele. Ele não acorda amanhã dizendo, hoje você é uma pessoa melhor. Ele não acorda dizendo isso. Ele acorda colocando a sua esperança em Deus. Ele ajusta o foco da vida dele. Ele começa a enxergar que a esperança dele está no perdão e na remissão dos pecados. Por isso que ele diz, livra-me de minha rebeldia. Perdoa o meu pecado. Ser vencedor na Bíblia é ser perdoado. O sentido da vida do cristão é o perdão que vem de Cristo. Por isso em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz o seguinte: bem-aventurados, ou seja, felizes, todos os que lavam as suas roupas aonde? No sangue do Cordeiro. E assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. No Salmo 103, Deus mostra que Ele nos ama porque Ele nos perdoa. E é muito interessante, vocês vão ver nesse Salmo, eu vou ler aqui. Ele diz que Ele nos ama, Ele nos perdoa, não porque Ele olhou na nossa vida e falou, está se esforçando, está fazendo a sua parte, vou fazer a minha. Não, Ele diz o seguinte, Ele se compadece de nós porque Ele sabe que somos frágeis, que somos como pó. No versículo de Hebreus que eu li, por que Cristo, Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer? Porque Ele conhece nossas tentações, Ele sabe das nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. O Salmo 103, o versículo 8 até o 14, diz o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso,
muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim tem o Senhor compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. É muito bonito esse salmo, né? Nós temos que entender que a plenitude da graça de Deus e do amor de Deus nos foi dada na cruz. A graça de Deus, Michael Horton vai dizer, é Cristo em ação redentora. Você já recebeu a graça de Deus em toda a sua plenitude, em Jesus Cristo. Entende? Às vezes você acha que você precisa se esforçar para conseguir mais graça, mas a graça é merecida. E ela veio a nós em forma de gente há 2000 anos e morreu na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. No decorrer do Salmo, então, do versículo 9 até o 13, Davi ele vai pedir para que Deus não o castigue como ele merece, para que ele alivie a sua punição. Por isso ele diz o seguinte, no versículo 10, por favor, para de me castigar. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como a traça o que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Veja o sofrimento que ele está passando aqui, que é afligido pelo próprio Deus. No versículo 13, que é o último, ele diz o seguinte, desvia de mim um olhar para que eu volte a sorrir antes que eu me vá e deixe de existir. Ele está sentindo o peso da mão de Deus, do julgamento de Deus pelo pecado, e ele está clamando por socorro. Ele está dizendo, Deus, por favor, para. Mas eu tenho uma notícia boa para todos nós aqui hoje. Deus desviou de nós o seu olhar de julgamento na cruz do Calvário. Ele já desviou. Ele não nos pune como nós merecemos. Ele tem compaixão. Ele tem amor. Porque ele é como um pai que de seu filho tem dó. Lutero, comentando Gálatas, ensinou assim, mas aprenda a verdadeira definição dele, ou seja, de Jesus Cristo, o Filho de Deus e da Virgem. É uma pessoa, Lutero diz, que não aterroriza, que não aflige, que não condena a nós pecadores que prestemos conta da nossa vida pregressa, mas é uma pessoa que tirou o pecado do mundo, crucificou-o e, em si mesmo, o extinguiu. E assim nós temos esperança. Mesmo quando nós estamos sofrendo pelo nosso pecado, quando nós erramos, quando parece que não tem saída, a Bíblia nos diz, tenha esperança no perdão. Porque só o perdão pode mudar a minha vida. Só o perdão pode fazer com que eu pare de pecar. Só o perdão de Deus. Nós fomos criados por Deus para sermos perdoados. A eternidade é uma eternidade que ela é fundamentada no perdão da cruz do Calvário. E é assim, meus irmãos, que nós temos esperança para prosseguir, mesmo quando parece que nós não temos forças. Mesmo quando parece que o sofrimento pelo pecado é muito grande. Mesmo quando parece que não tem saída. Não tem jeito para mim. Lembra que Cristo morreu por você. Ele não aterroriza, não aflige, não condena nós pecadores que prestemos conta da nossa vida pregressa, mas é uma pessoa que tirou o pecado do mundo, crucificou em si mesmo e o extinguiu. Para terminar, eu queria contar uma história, que é de um livro que eu fiquei muito tocado com a história, então eu vou contar. Tem um livro chamado Crime e Castigo, a Gabi já me olhou ali, do escritor cristão Dostoiévski. E
Tem uma história nesse livro que eu achei muito profunda e que realmente me tocou muito quando eu estava lendo. Ele vai contar na história a vida de um homem chamado Marmeladov, não sei se é assim que se fala, que é um bêbado. Aí ele tinha lá sua família, ele tinha seus filhos, tinha sua esposa, era funcionário público, se eu não me engano, mas ele começa a beber, ele vira alcoólatra. E ele bebe demais, bebe e não consegue largar aquele vício. Um dia ele pega todo o dinheiro dele e some. E a família cai na pobreza e começa a passar fome. E a filha mais velha, para sustentar os irmãos, ela começa a se prostituir. E depois de algum tempo, o Marmeladov, né, esse bêbado, que é o pai da família, o pai da filha, que para dar comida para os irmãos começou a se prostituir, ele vai lá para essa filha e ele está sem dinheiro nenhum, nem para comer, para nada. Ele fala: filha, por favor, me ajuda, me dá um dinheiro. E a filha consegue ter compaixão desse pai e dá o dinheiro para o pai. E ele fica tão comovido com esse ato que ele está no bar bebendo. E ele, acho que num grito de esperança, talvez, ele diz o seguinte: tá vendo essa garrafa? Vou parafrasear aqui, porque eu não lembro certinho. Você acha que eu busco a felicidade nessa garrafa? Eu busco o sofrimento, a tristeza. Mas eu tenho uma esperança, ele diz, que aquele, o Senhor Jesus Cristo, que a todos perdoou e a todos amou, Ele perdoará também a minha filha. E dirá: venha a mim, ó filha, que dá o seu próprio corpo pelos filhos de seu pai, e eu perdoarei. Eu a perdoarei porque você muito amou. E então o Marmeladov pega e fala o seguinte: e além disso, eu tenho esperança que naquele dia ele vai olhar para mim e dirá: vinde vós também, ó bêbados, imundos, criados à imagem e semelhança da besta, com a sua marca e seu número em sua testa, e eu também os perdoarei. E então os sábios, os de entendimento, os justos dirão: Senhor, por que os perdoa? E ele então lhes dirá: porque ele nunca se julgou, ele nunca se julgou digno de tal mercê, e não possui outra esperança. Qual é a sua esperança? Quem que você está seguindo? Será que você é mais parecido com esse bêbado, que ainda assim encontra esperança em Deus? Ou você quer seguir os exemplos dos coachings de vida, das pessoas de sucesso, dos sábios, dos inteligentes, dos dignos para o mundo? Ou você quer tomar a sua cruz, se reconhecer um pecador e ir como aquela prostituta diante dos pés de Cristo, que derrama na frente dele tudo que ela tem? Então Jesus Cristo diz: a quem muito é perdoado, muito também ama. Mas a quem pouco é perdoado, pouco me ama. Se você é muito perdoado, se você peca muito e é muito perdoado, Jesus diz: você me ama muito. Amém?